Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. Hoje é o domingo, é aquele dia que eu falei com vocês que eu vou trazer aquilo que o Senhor, alguma experiência que eu vivi durante a semana. E na verdade, o que eu vou trazer hoje não é nem o que o Senhor tem ardido no meu coração essa semana, mas sim nas 2 últimas semanas. E o texto que nós vamos ler hoje é João, capítulo 18, os versículos 37 e o 38, que diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Eu acredito que essa tem sido a indagação de muitas pessoas, né? O que é a verdade? Pilatos estava diante da verdade. E o contexto de toda essa conversa era Pilatos falando com um prisioneiro. Então Jesus estava preso. O homem que poderia ou não condená-lo estava tendo essa conversa com ele. O que é a verdade? E quando a gente lê esse texto, a gente continuando lendo, a gente lê assim: Tendo dito isso, voltou-se aos judeus e lhe disse. Então, assim, Pilatos não esperou para ouvir a resposta. Parece, a impressão que dá é que foi assim, sabe aquele pensamento, assim, tipo assim: o que é a verdade? Jesus disse que ele veio para testemunhar da verdade, ele olha e diz: o que é a verdade? E muitas pessoas estão como Pilatos. O que é a verdade? Nós vivemos num turbilhão, e assim, um turbilhão mesmo, de narrativas, um turbilhão de acontecimentos. Não se dá mais tempo de se absorver, de entender uma coisa, daqui a pouco vem outra coisa, daqui a pouco vem outra situação política, cultural, social, religiosa, e são assim, parece que a gente vive assim no meio de furacões que a nossa mente não está dando conta de raciocinar, de parar para pensar. E eu quero trazer a resposta. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Aí você vai me perguntar: você tem a resposta para isso? Eu não tenho. Mas a Bíblia tem a resposta para isso. E essa resposta que eu quero trazer para você é esse pensamento que eu tenho ruminado nessas 2 últimas semanas. Não sobre o que é a verdade, porque eu já conheci a verdade, mas sobre as pessoas fazerem essa indagação. O que é a verdade? Hoje em dia se fala muito sobre a verdade relativa. O que é a verdade relativa? Bom, eu como um cristã eu diria uma ferramenta usada para confundir as mentes e afastar o homem de Deus. Não é errado. A verdade relativa é uma corrente de pensamento que defende que não existe verdades absolutas e universais. Ou seja, todas as verdades são relativas. Depende do contexto e da perspectiva individual e cultural. Trocando em miúdos, cada um constrói a sua verdade. Então, o que a filosofia diz? A verdade depende daquilo que você está vivendo, depende de quem você é, depende da sua estrutura emocional, depende daquilo que você entende. Aquilo que você entende como verdade, o outro pode não entender como verdade e não deixa de ser verdade. Segundo a filosofia, Protágora, esse homem, esse filósofo, que era um exímio orador e uma pessoa que tem uma oratória boa, uma pessoa que sabe articular bem as palavras, ela consegue pegar qualquer coisa e introduzir na mente das pessoas
e fazer com que aquilo vai repercutindo, vai passando para o outro. Não, é verdade, porque a oratória dele é muito boa. E Protágora, que nasceu em 490 a.C., na Grécia, ele disse: o homem é a medida de todas as coisas, inclusive da verdade, que não poderia ser olha só, que não poderia ser pautada pela fé dos deuses. Protágora está dizendo assim: olha, a verdade não pode ser baseada na fé, não pode ser baseada em Deus. Segundo ele, a verdade depende da experiência pessoal de cada um. Então, assim, cada um constrói a sua verdade, segundo a filosofia. Isso foi repercutindo, veja que foi 490 a.C. Depois disso, vieram outros filósofos que abraçaram essa ideia e foi ensinando a mesma coisa. E hoje a gente vive isso, verdades absolutas. A gente vê isso assim agora, escancarado. Não, a minha verdade é essa. Eu acho que eu não sou, que meu gênero é esse. Então essa é a minha verdade, ponto. Isso é verdade. Isso não é verdade. Mas essa é a verdade relativa, pautada no homem, pautada em si mesmo, pautada na sua experiência pessoal, segundo Protágora. Mas aí a gente volta aqui para o texto, a gente volta para o que estava acontecendo aqui em João, capítulo 18, o contexto de tudo aquilo, né? Jesus tinha sido preso, porque a gente fala coisas, é importante, mas dependendo do contexto em que aquilo é falado, tem mais ou menos peso. Por exemplo, quando uma pessoa está moribunda, qualquer coisa que ela fala depois que ela vai embora tem um peso muito grande, porque ela falou aquilo no momento, nos últimos momentos da sua vida. E aqui, o que Jesus está falando, essa conversa de Pilatos com Jesus, qual era a situação? Jesus estava passando por um momento de solidão, de ódio, de violência, de inveja, traição, vergonha, acusação e dor. Olha o pano de fundo disso. Olha o pano de fundo disso. Olha a situação em que Jesus estava vivendo. Então, essa conversa tem um peso muito grande. Ele diz, segundo o texto, ele diz assim, que ele veio testemunhar da verdade. E quem dela ouve, ou seja, aqueles que o entregaram para a morte, não conhecia a verdade, mas a pseudo-verdade. Então, os líderes que entregaram Jesus à morte, eles conheciam a verdade deles. Então, a verdade é que aquele homem, para eles, e que eles pregavam, e por isso entregaram Jesus à morte, aquele homem é um embusteiro. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus não é o Messias. Então, essa era a verdade deles. Esta não era a verdade, era a verdade deles. Talvez você tenha a sua verdade. A verdade que você aprendeu desde criança. É a verdade que você cultivou. Mas deixa eu te falar uma coisa, a verdade não é uma planta para ser cultivada. A verdade não é um pet que você pega e cuida e faz dele seu do jeito que você quer. Existe a verdade, existe uma verdade. A verdade dos líderes foi criada por eles, com entendimentos egoístas que os colocavam em evidências. Quando eu disse lá em cima que Protágora disse que a verdade depende da experiência pessoal, essa verdade se torna uma verdade egoísta, porque o ser humano, ele é egoísta. Ele vai criar a sua verdade e nessa verdade o protagonista vai ser ele. Lembra que eu falei que Protágora disse que a filosofia, né, dele disse que a verdade não pode ser baseada nos deuses. Então, se não é baseada nos deuses, não é baseada em Deus, é baseada em si mesmo, no homem. Gente, a Bíblia fala que nós nascemos em pecado, a Bíblia fala que nós nascemos do pó. Como que alguma coisa baseada em nós mesmos pode ter alguma firmeza? Não pode, porque nós somos
Um dia nós estamos bem, no outro dia nós estamos. Um dia a gente vê a coisa de um jeito, outro dia a gente vê a mesma situação de outro jeito. Se você for numa cena de um acidente, você vai a primeira vez, você vai ver uma coisa. Você sai. Quando você volta, você vai ver outra coisa. É a mesma cena, mas os seus olhos vai estar mais apurado, você já se recuperou das suas emoções, então você vai ver mais coisas. E não é a mesma cena? E como que a gente pode ter as verdades firmadas em nós mesmos, se nós mesmos não somos firmes naquilo que nós vemos, entendemos e pensamos? Nós somos igual água, a gente vai cada hora de um jeito. Então não pode, a verdade não pode ser firmada em nós mesmos, porque nós estaríamos perdidos se assim fosse. E os líderes judeus, eles estavam fazendo isso, né? A verdade, quando é firmada no homem, ela é egoísta. O homem pensa em si mesmo. Se eu criar uma verdade, eu vou criar uma verdade, eu vou, eu vou propagar uma verdade como é que eu vou dizer, para beneficiar a mim mesmo. Era isso que os líderes judeus estavam fazendo. Eles estavam beneficiando a si mesmo, porque eles precisavam proteger o legado deles. Eles não queriam dividir o legado deles com Jesus, porque Jesus se tornou muito famoso. Eles eram uma fraude. A verdade deles era uma fraude. Quando nós reconhecemos Jesus como verdade, permitimos que ele nos desconstrua, ele nos desconstrói, ele tira aquilo que a gente pensa que é verdade, a nossa verdade, e nos faz edifício espiritual legítimo. Nós somos casa espirituais, mas nós precisamos ser construídos, sermos reconstruídos. Precisamos primeiro ser destruídos de nós mesmos, do nosso eu, e sermos reconstruídos com pedras espirituais, com a palavra do Evangelho. As verdades construídas, nunca será verdade. O homem construiu sofismas e nelas tem andado. A verdade, ela não é construída. A verdade do homem, ela é construída com narrativas, com palavras, com pensamentos, com entendimentos. Mas a verdade, ela já veio pronta. A verdade, ela já é pronta, porque Jesus é a verdade. A verdade do homem cria atalhos que não leva para o céu. Só o caminho leva para o céu. Então, as verdades humanas, elas são como atalhos. Ah, esse caminho aqui leva a Deus. Pode fazer assim, viver sua vida assim, que você vai chegar no céu, que vai dar tudo certo. São verdades humanas. Os líderes judeus entregaram Jesus à morte porque não ouviram a voz de Jesus, porque eles bateram de frente com a verdade, que é Jesus. E eles eram homens fundamentalistas. Fundamentalismo, quando bate de frente com a verdade, dá choque. Aquela obediência rigorosa, aqueles princípios lá da lei, da liturgia, dos rituais. Jesus quebrou os paradigmas. Como? Eles estavam firmados na verdade deles. Sofismas. Aquilo que parece verdade, aparenta ter verdade. Parece lógico. Tem muitas religiões, muitas seitas ensinando esses sofismas. Parece. Só parece. Mas são atalhos, não é caminho. Jesus, lá em João, para encerrar, João 14,6. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi uma resposta que Jesus deu para Tomé. Jesus já estava se despedindo ali. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
Crede em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, onde eu estiver vocês também vão estar. E Tomé dá aquela balançada, mas como que nós vamos estar com o Senhor? Nós não sabemos o caminho. E Jesus fala, não se preocupe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus está dizendo assim, não se preocupe em ficar procurando como morar comigo. Ele disse que eles estariam com ele, então quem sabe eles pensaram, nossa, como que eu vou fazer para estar com ele? Jesus fala, não se preocupa, vocês não vão se perder, eu sou o caminho, então só é vindo atrás. Jesus vai andando, vai indo atrás. Eu sou a verdade, não fique procurando verdade, sofismas, não se baseie em si mesmo, nas suas verdades, mas me siga. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então é o único caminho, a única verdade é Jesus. Não existe verdade relativa. Ou é verdade, ou é mentira. A verdade não pode estar baseada naquilo que eu entendo, na minha experiência de vida. Eu vivi isso, então isso é verdade. O outro viveu outra coisa, então aquilo é a verdade dele. Repito, a verdade não é um bichinho de estimação, pet, que cada um tem o seu. Existe uma verdade, e a verdade é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O resto são sofismas. Parece, mas não é. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos, de maneira lícita e honesta, seja abençoadíssimo por Deus. Que essa palavra venha te trazer, pelo menos, um momento de reflexão sobre tudo aquilo e de como você tem vivido, seja você cristão ou não. Deus abençoe.